Olá, turma, tudo bom? Vamos lá, vamos fazer uma pequena revisão do assunto para posterior corrigirmos o exercício. O conteúdo é Bases molecular da vida 1 e vai englobar água, sais minerais, vitaminas e ácidos nucleicos. Vamos começar falando sobre a água. A água é a substância mais abundante dentro e fora do corpo dos seres vivos. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A molécula de água é considerada polar, porque a ligação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio forma polos negativos, como vocês podem observar aqui no oxigênio, e positivo, como vocês estão vendo no hidrogênio. E os hidrogênios da molécula da água apresentam uma disposição espacial angular, como vocês podem observar aqui a formação de um ângulo de 104,5 graus. Além disso, a água ela tem um grande poder de dissolução, ou seja, ela consegue dissolver diversas substâncias, por isso ela é considerada um solvente universal. A exemplo aqui nós temos uma membrana plasmática. Essa membrana ela apresenta uma região hidrofóbica, que é aquela região que não tem afinidade pela água, e uma região hidrofílica, que é a região que tem afinidade pela água. E isso é só uma forma da gente entender que existem substâncias que vão interagir com a água e existem substâncias que não irão interagir com a água. Isso ocorre no nosso dia a dia. A gente pode observar várias substâncias que são dissolvidas em água e outras substâncias que não são dissolvidas em água, tá bom? Quanto aos sais minerais, percebemos que eles são importantes para o organismo e as principais fontes são os alimentos, como verdura, frutas e cereais. Aqui eu trago alguns dos sais minerais, tá bom? Para que a gente possa perceber a sua fundamental importância. Por exemplo, o cálcio, ele auxilia na formação dos ossos e dentes e atua também no funcionamento dos músculos e nervos. Já o sódio, ele ajuda no equilíbrio do nosso corpo e no impulso nervoso. Porém, a gente tem que consumir tudo em equilíbrio, pois um excesso de sódio pode levar a ocasionar uma hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e doenças renais. Então, a gente precisa daquela quantidade que vai ser essencial para o nosso organismo, tá bom? O ferro, ele forma, é muito importante, pois ele vai formar hemoglobina que atua na respiração celular. E também o iodo é um outro sais minerais muito importante, pois ele faz parte dos hormônios da tireoide. Ele é necessário, então, para a síntese dos hormônios tireoidianos, que irão regular as funções do organismo. E os ácidos nucleicos? A gente sabe que existem dois tipos de ácidos nucleicos, que são os ácidos desoxirribonucleico, DNA, e o ácido ribonucleico, RNA. Qual é a principal diferença entre eles, assim, visivelmente, né, estrutural? É que o DNA apresenta uma dupla fita e o RNA apenas uma fita. Eles também vão ter uma diferença nas suas bases nitrogenadas, que o DNA vai ter a timina e o RNA vai ter a uracila, exclusivo deles, entendeu? As outras três, citosina, adenina e guanina, são compartilhadas, ambos possuem. E também, o que é que forma essa fita de DNA? Por que ela é grande? Porque ela é composta de vários nucleotídeos. E o que é um nucleotídeo? É um monômero composto por três moléculas. Que moléculas são essas? Fosfato, pentose e base nitrogenada. Lembrando que o fosfato vai ter tanto no DNA quanto no RNA. A pentose, ela vai ter, porém ela vai diferenciar um pouco. Se for o DNA, vai ser a desoxirribose. Se for o RNA, vai ser a ribose. Já a base nitrogenada, ela vai apresentar, todos vão ter base nitrogenada com característica uracila somente no RNA e timina somente no DNA. É exatamente aqui, ó. A gente tem a molécula aqui, um monômero, né, de DNA, e a gente consegue perceber o grupo fosfato, desoxirribose, por causa do DNA, e as suas bases nitrogenadas. Aqui a timina, dizendo que só apresenta no DNA,
E aqui a uracila dizendo que só está presente no RNA e dando ênfase aqui para sua pentose, temos a ribose no RNA e a desoxirribose no DNA. Agora vamos começar a resolver as questões. A primeira, devem constar na dieta humana íons correspondentes aos seguintes elementos químicos, etc. Então, dentre os íons que estão aqui, ele quer saber quais não constam na dieta humana. A gente viu que o cálcio, sim, ele consta, vimos sua importância, vimos o ferro e o sódio. Só não falamos do cloro e do mercúrio. Porém, a gente sabe que o mercúrio ele é um metal. E ele é um metal líquido em temperatura ambiente. Porém, ele é tóxico e ele nunca deve ser consumido. Logo, a gente já encontra ele como sendo o único íon dentre esses que não pode constar na dieta humana. Questão 2. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Uma de suas funções refere-se à capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio propício para a realização de reações químicas. Isso se deve ao fato de a água. Então, o que está ligado à capacidade da água de dissolver substâncias? Letra A. Ser um importante condutor elétrico? Bom, a gente sabe que a água ela tem uma capacidade térmica, né? Ainda mais se tiver algumas substâncias dissolvidas nela, tipo sais, base, ácidos, ou até mesmo uma água da torneira. Ela vai possuir ali uma quantidade de íons e isso vai fazer com que ela seja uma substância boa condutora de eletricidade. Porém, a questão não está perguntando sobre a capacidade térmica da água. Logo, a letra A está errada. Atuar como soluto? Não, gente, a água ela não atua como soluto. A gente viu que a água ela é um solvente. Ser apolar? Não, porque a água não é apolar. A água ela é polar. A gente viu isso. Funcionar como solvente? Sim. A capacidade de dissolver substância está ligado à questão dela funcionar como solvente. Então a gente pode ver que a letra D é a questão correta, tá bom? A letra E fala sobre compor o plasma sanguíneo. Tá, ela compõe o plasma sanguíneo, porém não tem nada ligado com a capacidade de dissolver substância. A gente observa aqui na imagem que a gente tinha um soluto. Soluto é aquela substância em menor quantidade. Solvente geralmente vai ser a água, que está em maior quantidade, e ela vai dissolver essa substância e posteriormente vai formar a solução. Questão 3. A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual dentre as características a seguir é uma propriedade da água de importância fundamental para o sistema biológico? Letra A. Possui baixo calor específico, pois sua temperatura varia com muita facilidade. Gente, na verdade a água ela não possui baixo calor específico, tá bom? A água ela possui um elevado calor específico porque é necessário fornecer ou retirar uma grande quantidade de calor para alterar sua temperatura. Então essa questão está errada, pois a água não possui baixo calor específico. Letra B. Suas moléculas são formadas por hidrogênio de disposição espacial linear. Não, a gente viu, né, que a molécula de água tem oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio que formam um ângulo, né? Então a disposição da água é angular e não linear, tá bom? Essa questão aqui está errada. Letra C. Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100 graus Celsius? Não, gente. O ponto de ebulição é a 100 graus Celsius, não é entre, tá bom? Até porque 0 grau é o ponto de fusão, né? Letra D. É um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muita substância? Não, a água não é um solvente limitado, pois ela se mistura sim com muitas substâncias, tá bom? Então essa questão aqui está errada. E a letra E possui alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias, sim. A gente viu, né, que a água ela vai possuir sim capacidade térmica, ela tem uma alta capacidade térmica e, lógico, ela é solvente de muitas substâncias. Então a questão correta é a letra E. Então vamos para a quarta e última questão, que fala o seguinte: no esquema abaixo, sobre a estrutura do DNA,
os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Então, a gente está vendo aqui um monômero, tá bom? Formado por 1, 2 e 3. Ele quer saber o que cada um representa. A gente viu que ele está falando de DNA. Se é DNA, a gente já sabe que ela é a desoxirribose, né? Então, a gente viu que todos vão ter um grupo fosfato, que é o 1. Então, é nessa ordem que eu estou falando. Grupo fosfato, vamos ter uma desoxirribose e vamos ter uma base nitrogenada, que não precisa especificar qual é, só dizer que é uma base nitrogenada. Então, a gente vai procurar fosfato, letra C e letra D. Depois vem a desoxirribose, logo a gente já fica somente com a letra C e base nitrogenada para confirmar que a questão correta é a letra C. Certo, gente? Então a gente chegou ao final do nosso exercício. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo ou podem mandar lá na nossa sala de aula.